Boa noite. Meu nome é Rafael. Pode me chamar de Rafa. Hoje eu vou contar um relato real que começou como capricho de mudança e terminou com um quarto que não aceita ordens. O nome dessa história é O Quarto de Hóspedes que Volta ao Lugar Sozinho. Se você estiver ouvindo à noite, deixa uma luz acesa e vem comigo. Eu aluguei uma casa antiga no alto de um bairro silencioso, daquelas com varanda comprida, piso de taco que estala e janelas altas que deixam entrar mais vento do que deveria. A Dona Célia, me mostrou tudo com a calma de quem conhece cada prego. Sala grande, cozinha funda, 2 quartos e no fim do corredor, o quarto de hóspedes. Ela falou desse quarto como quem fala de uma visita que vem de tempos em tempos. Aqui quase nada mudou, Rafa. Se puder, evita mexer muito, tá? Eu ri, pensando que era apego de antiga proprietária. Mal sabia. Eu cheguei com meia dúzia de caixas e uma vontade de recomeçar. O quarto principal recebeu a cama e o armário desmontado. A sala ganhou minhas plantas cansadas do apartamento antigo. O quarto de hóspedes ficou por último, guardando 2 malas, uma cadeira, um abajur sem lâmpada e um quadro que herdei do meu avô. Uma paisagem de interior com rio estreito e 3 árvores tortas. Desde o primeiro dia eu achei aquele quarto claro demais. A janela dava para o quintal e à tarde a luz batia direta, fazendo um retângulo perfeito no chão. Parecia um palco aguardando uma cena que eu não tinha ensaiado. Na primeira semana tudo correu normal. Eu limpava, cozinhava, ajeitava. O barulho da casa era honesto. Madeira cedendo, água nos canos, vizinhos fechando o portão. O único estranho era um cheiro leve de roupa guardada que insistia em ficar no corredor que levava ao quarto de hóspedes. Não incomodava, só lembrava um armário que nunca abre. Uma tarde resolvi organizar de vez. Arrastei a cama de solteiro encostada na janela para a parede oposta, porque eu pretendia usar o quarto para escrever. E a luz batendo na mesa seria melhor do que no meu rosto. Tirei o tapete gasto. Coloquei uma estante pequena. Pendurei o quadro do meu avô. Encostei a cadeira na quina, posicionei o abajur. Demorei um bocado, mas quando terminei o quarto estava meu. Eu falei em voz alta, satisfeito. Agora sim. Na manhã seguinte, antes do café, passei no corredor e vi a porta do quarto meio aberta. Empurrei com a ponta dos dedos. A cama de solteiro estava de volta à janela, o tapete no lugar, o quadro do meu avô no chão, encostado na parede, como quem desiste de entrar. A estante tinha se movido uns centímetros, o suficiente para não ficar de frente para a luz. Eu travei. Pensei em esquecimento, em cansaço. Será que eu tinha imaginado a mudança do dia anterior? Voltei para a sala. Respirei, retornei ao quarto e segurei a cabeceira da cama, que rangia como bicho velho. Recoloquei tudo como eu queria, com a teimosia de quem não aceita derrota para móvel. Saí, fechei a porta, fui trabalhar. À noite, a mesma cena. Porta entreaberta, cama encostada na janela, tapete ajeitado com um cuidado que eu não tive, estante alinhada com a marca antiga no rodapé. O quadro do meu avô, de novo, fora do lugar, encostado. A casa toda quieta e aquele quarto vivendo uma regra que não era minha. Nessa hora eu ri nervoso. Falei sozinho, meio para disfarçar o arrepio. Tá bom, eu entendi. Você tem mania de ordem. Só que a casa não respondeu, claro. O que falou foi o piso, estalando de leve como se tivesse dado de ombros. Depois disso, as coisas começaram a ficar mais específicas. No fim do dia, eu encostava a janela para a noite não entrar inteira. No quarto de hóspedes, a janela amanhecia aberta com a cortina bamba balançando um pouco, mesmo sem vento. Eu deixava o abajur desconectado. O cabo aparecia plugado e o botão em posição de aceso sem lâmpada. Eu afastava a cadeira da cama para abrir espaço. A cadeira voltava para debaixo da janela, virada para fora, como se esperasse alguém. E sempre, sempre, o quadro do meu avô sem coragem de pendurar. Eu experimentei fita, prego, bucha. De noite, o quadro estava de volta ao chão. E o furo no reboco parecia menor, como se a parede fechasse um pouco o próprio ferimento. Quando as coisas cruzam uma linha, a gente precisa de testemunha. Chamei meu amigo Maurício para passar uma tarde. A gente ficou conversando, tomando café, testando teoria. Eu arrastei a cama para longe da janela,
Ele marcou com lápis o lugar exato dos pés no piso. Recolocamos a estante, a cadeira, o tapete. O quadro, dessa vez, nós não penduramos. Costamos ao lado de uma mala, como quem cuida de planta recém-chegada. Saímos e deixamos a porta fechada. Fomos para a sala e ligamos a televisão para fingir normalidade. Um tempo depois, voltamos. A cama tinha andado alguns centímetros, como se testasse a minha paciência. A marca do lápis no taco não mentia. O Maurício fez uma piada, do tipo: a casa não gostou da sua decoração minimalista e tentou empurrar a cama de novo para o lugar novo. O pé da cama raspou e o ruído pareceu mais alto do que deveria. Eu pedi para deixar do jeito que a casa queria, só por uma noite, e ele deu de ombros, topando o meu medo. A noite foi ruim. Eu acordei de madrugada com uma sensação de que alguém tinha atravessado o corredor em silêncio e parado na porta do meu quarto. Não ouvi passos, não vi sombra, só aquele entendimento sem imagem. Levantei, fui até o final do corredor e antes de tocar a maçaneta do quarto de hóspedes eu soube que a janela estaria aberta. Eu abri. Janela aberta. A cortina mexendo devagar, o tapete alinhado com um zelo de anfitriã. A cadeira debaixo da janela, virada para o quintal. A cama de volta em seu lugar, guardando o retângulo de luz da tarde como lembrança. Ali ficou claro. Não era sobre mim arrumando. Era o quarto lembrando de si. No outro dia, bati na casa da frente. A vizinha, Dona Nair, abriu com um avental florido e uma disposição de quem já viu os dois lados do tempo. Apresentei-me, perguntei sobre a história da casa. Ela sorriu do tipo que reconhece o caminho do assunto. Você mexeu no quarto do fundo, né? Eu confirmei. Ela falou que a antiga moradora, a mãe de Dona Célia, mantinha aquele quarto como se alguém fosse chegar a qualquer momento. A cama junto da janela para a pessoa acordar com a claridade e não perder hora. A cadeira virada para fora porque ele gostava de ouvir os galos. O tapete alinhado para não dar frio no pé. Eu perguntei quem era ele. Ela disse, com um respeito que atravessou a rua: o filho que não voltou de uma viagem longa. A vizinha não falou a palavra que faltava, mas eu entendi. Passei o dia tentando trabalhar e só pensava no quarto esperando alguém que não chega. À tarde, voltei lá e sentei na beira da cama. Falei com a janela aberta. Eu não conheço a sua história, mas eu entendo o gesto. A cadeira virada para a rua, a cama pegando a luz, o tapete alinhado para o pé não sentir susto. Eu entendo. A casa engoliu o meu monólogo sem ruído. E pela primeira vez eu reparei num detalhe no batente da janela. 2 marcas pequenas de unha, uma de cada lado, como quem segurou na madeira para olhar melhor o mundo lá fora. Quase invisíveis, só de lado dá para notar. Eu passei o dedo e senti a ranhura velha, polida pelo tempo. Na noite seguinte deixei tudo como o quarto queria. Cama junto da janela, cadeira virada para fora, tapete teso, abajur sem lâmpada. O quadro do meu avô eu coloquei sobre a cômoda, sem insistir em parede. Dormi melhor. Acordei mais cedo do que de costume e, sem o mínimo de barulho, tive a certeza de que alguém tinha atravessado o corredor de novo. Encarei meu medo como quem abre a geladeira. Fui. A janela estava aberta como eu esperava. Só que uma novidade me prendeu. Sobre a cadeira, um fio de cabelo curto e claro, diferente do meu. Não era poeira, não era teia. Era um fio de cabelo que não existia na noite anterior. Eu peguei com cuidado, sem saber se guardava ou devolvia. Soprei. O fio voou e, por um instante, pareceu ficar suspenso antes de sumir. Fiquei ali um tempo, sem coragem para entender. Metade da história estava contada. Faltava a outra metade, a que a gente prefere não mexer. Eu liguei para Dona Célia e perguntei, com todo cuidado, sobre o filho que não voltou. Ela respirou pelo telefone como quem maneja porcelana. Contou que o irmão dela, o Augusto, saiu jovem para trabalhar fora e prometeu voltar no fim do ano para cuidar da mãe. O quarto ficou esperando. As cartas vieram, depois diminuíram, depois pararam. A mãe dele continuou arrumando o quarto como se arruma um altar doméstico. Cama, cadeira, janela, tapete. Quando a mãe morreu, Dona Célia manteve. Eu perguntei por quê. Ela respondeu: porque é como se o quarto soubesse a forma dele.
E não é bom brigar com o que a casa guardou com o corpo inteiro. Eu fiquei em silêncio, segurando o telefone como quem segura uma mão. Se você gosta de história de terror em clima de relato real, se inscreve agora nos Sussurros do Além e ativa o sino. Toda semana tem relato novo, contado sem pressa, com ambientação que dá para ver e ouvir. Agora volta comigo para o quarto do fundo. Alguns dias depois decidi fazer um teste que até hoje eu não sei se devia. Coloquei no quarto de hóspedes uma mala minha, aberta, com roupas minhas, como quem diz eu também moro aqui. Tudo ficou igualzinho por algumas horas. Quando voltei, a mala estava fechada, as roupas no lugar, e em cima da tampa tinha um pequeno alinhamento de poeira em forma de quadrado, como se algo tivesse sido apoiado ali por algum tempo. Eu aproximei o rosto e veio um cheiro muito leve de sabonete antigo. Aquele cheiro que não existe mais nas prateleiras do mercado e só aparece em casa de avó. Ali eu entendi que o quarto não me expulsava. Ele me ensinava a arrumar. Os sinais cresceram na delicadeza. Às vezes eu deixava um copo de água no parapeito. De manhã, o copo estava no criado mudo, sem um pingo derramado, como se alguém tivesse tido o cuidado de não manchar a madeira. Outras vezes, eu esquecia a janela aberta. E quando as primeiras gotas começavam a bater, a janela aparecia encostada, sem estalo de dobradiça, num gesto que não poderia ser vento. 2 noites seguidas, o abajur acendeu sozinho assim que o céu ganhou aquele tom entre azul e cinza, mesmo sem lâmpada. A cúpula amanhecia levemente quente ao toque. E numa madrugada de silêncio puro, eu ouvi vinda dali uma cadeira raspando de leve, só o suficiente para aproximar da janela. Eu comecei a levar para o quarto coisas pequenas, como quem visita túmulo sem flores, mas com lembrança. Um livro velho, um rádio de pilha que toca baixo, um lenço que herdei da minha mãe. O rádio, quando deixado sobre a cômoda, sintonizava sozinho uma frequência que não tocava música. Só dava um chiado de mar distante. O lenço amanheceu dobrado em 4. Um cuidado que não era meu. O livro apareceu com a orelha marcada em uma página que falava de volta e promessa. Numa tarde de chuva miúda, Dona Nair bateu na minha porta com uma forma de bolo de fubá e um comentário sem rodeios. Sonhei com o quarto do fundo. Eu convidei para entrar. Ela caminhou pelo corredor como quem não pisa só madeira, mas tempo. Diante da porta, disse baixo, quase pedindo licença. A janela estava aberta e o cheiro de sabonete antigo, mais vivo. Ela encostou a mão no batente e sorriu de leve. É isso. O quarto lembra dele. E quando a gente lembra de verdade, o corpo da casa ajuda. Eu perguntei o que eu devia fazer. Ela falou do jeito mais simples do mundo. Mantém como ele gostava. E se precisar usar, pede. A casa entende. Eu decidi pedir. Numa noite quente, com dificuldade para dormir, levei um colchão para o chão do quarto de hóspedes, encostado na parede oposta à janela. Falei em voz normal, sem cerimônia. Eu vou deitar aqui, tá? Prometo não mexer em nada. O barulho que veio não foi estalo de madeira nem vento em folha. Foi um barulho de roupa leve sendo dobrada e guardada. Fechei os olhos, escutei o chiado baixo do rádio. Senti um alívio que não fazia sentido e dormi como não dormia há muito tempo. Acordei antes do sol. A cadeira estava um pouco mais perto da janela, o que era esperado. O que eu não esperava era a sensação de que eu tinha sido observado sem ameaça, como quem vigia o sono de alguém que finalmente descansa. Depois disso, passei a deixar uma caneca de café sobre a cômoda nas manhãs de domingo. Era um ritual bobo, mas me fazia bem. Em alguns domingos, a caneca amanhecia com o café menos frio do que deveria. Noutros, havia uma marca circular no lugar onde a caneca tinha sido, como se outra caneca tivesse ficado ali antes da minha. O quadro do meu avô, um dia, eu tentei pendurar de novo. Preguei, ajeitei. Voltei horas depois e ele estava torto, pendendo para o lado da janela, como se a moldura quisesse olhar a rua. Eu deixei, e nunca mais ele caiu. Houve um episódio que fechou um ciclo. Final de tarde, céu cor de ferrugem, vento balançando o varal da casa ao lado. Eu voltava do mercado com uma sacola quando, da calçada, vi a janela do quarto de hóspedes se abrir sozinha. Não foi pancada de vento.
Foi gesto de dentro. Parei na calçada com a sacola pesando no antebraço e entendi. Era a hora. Entrei, fui direto ao quarto, encontrei a cadeira alinhada com o retângulo de luz que a tarde fazia no chão. Sentei, virei o rosto para fora e ouvi, como se viesse de muito longe e ao mesmo tempo de muito perto, um galo cantando assim que a primeira estrela furou o céu. Era cedo para galo, mas alguns relógios não obedecem à hora que a gente conhece. Naquela noite, eu deixei a porta do quarto semiaberta e dormi no meu. Acordei com um barulho baixo de passos e um som de alguém puxando o ar pela boca. Aquele som de quem entra em casa depois de muito tempo fora. Não era a assombração riscando parede. Era a casa fazendo o que sabia. Eu fiquei quieto, tentando não adulterar o momento com o meu medo. Depois de um tempo, os sinais foram rareando, como acontece quando a água de uma torneira começa forte e vai acertando o gotejo. A janela parou de abrir toda a noite. O abajur ficou quieto. A cadeira, por dias, permaneceu no mesmo lugar. Eu senti falta como se sente falta de alguém da família que morou um tempo e foi embora, deixando a marca do copo no móvel e o cheiro no casaco pendurado. Na parede do corredor, bem ao lado da porta do quarto, apareceu uma sombra de brilho que eu nunca tinha visto. Não era mancha, nem infiltração. Era uma faixa mais lisa, como se uma mão tivesse passado ali muitas vezes. Passei a minha e ela encaixou. Eu poderia terminar dizendo que o quarto se acalmou e que nunca mais voltou a se arrumar sozinho. Não seria verdade. De tempos em tempos, quando eu descuido e largo a cama longe da janela, acordo e encontro o quarto de hóspedes lembrando sua forma antiga. Cama junto da luz, cadeira debaixo da janela, tapete reto, caneca com a marca redonda. Eu entendi que não é meu papel brigar com isso. Eu cheguei depois. O quarto estava aqui antes de mim. Se um dia você morar numa casa que insiste numa rotina que não foi você que ensinou, experimenta pedir licença. Arruma como ela quer por um tempo. Observa o que permanece e o que muda. Às vezes a casa não está te expulsando. Está te convidando para continuar uma conversa que começou muito antes. E se numa madrugada qualquer, você atravessar o corredor e ver a porta do quarto de hóspedes entreaberta, não precisa perguntar em voz alta quem está ali. Coloca a cadeira debaixo da janela, alinha o tapete e deixa a luz da tarde entrar no lugar certo. O resto, a casa sabe. Se você curte relatos como este, com casa antiga, silêncio que fala e histórias que arrumam móveis sem pedir, se inscreva nos Sussurros do Além e ative as notificações. Toda semana tem história de terror em tom de verdade, contada do jeito que dá para ver com os ouvidos.